no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Obrigado, Irato. Deixa aqui, senão é capaz de eu derrubar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, aos nossos irmãos que cultuam conosco pelo canal no YouTube. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês e fale também com a gente aqui, com vocês aí. Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo de número 1, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito do céu como uma pomba. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Oremos mais um pouquinho, Pai. Em nome de Jesus, levantamos a voz a Ti nessa noite. Noite de instrução bíblica que o Senhor permitiu estarmos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra, quem sabe aquilo que for ensinado aqui se torne prática, Senhor, se é que nós não temos praticado. Mas é certo que algumas coisas que serão ditas não estão sendo praticadas por todos nós, e nós pedimos que isso não seja apenas uma instrução, mas que seja algo que venha fazer parte da nossa vida prática. Que o Teu nome ainda venha a ser glorificado e honrado através deste aprendizado. Fala conosco, nos ensina, Pai, a como Te servir, nos ensina sobre a beleza, a majestade e a companhia do Espírito Santo, que nessa passagem desceu sobre Jesus e Ele também desce sobre a sua igreja. Em nome de Cristo, oramos e oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o João Batista, ele estava batizando várias pessoas, e foi dito para ele que aquele sobre quem o Espírito Santo repousasse, esse seria o Filho de Deus. Então, logo quando o Espírito desce sobre Jesus, o João Batista, ele, no verso 34, ele diz: Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ele teve a certeza pela descida do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, a gente sabe que depois desse ato, depois do batismo, parece que é meio que um preparo para a jornada que Jesus ia fazer. Logo após o batismo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Jesus inicia o seu ministério após o Espírito Santo descer sobre ele. O Espírito Santo prepara Jesus e acompanha Jesus na sua jornada até a cruz do Calvário. E o próprio Jesus Cristo disse que o Espírito Santo também seria a nossa companhia. Ele disse: Eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará o Consolador, e este estará com vocês e guiará vocês em toda a verdade. Então Jesus, nós não tivemos o privilégio, mas o povo daquela época teve o privilégio de ver Jesus, conviver com Jesus fisicamente, né? Nós não tivemos esse privilégio,
Mas Jesus, quando foi, ele disse, olha, eu não estarei fisicamente com vocês, mas eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a partir de então, é quem estará com vocês. Não fisicamente, como Jesus esteve, mas espiritualmente. E aí eu quero hoje falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. É difícil a gente ouvir, pregações acerca do Espírito Santo, a gente ouve muito acerca de Jesus, mas pouco acerca do Espírito Santo, embora toda pregação a gente fala um pouco também do Espírito Santo, mas dificilmente o tema da pregação é o Espírito Santo. E hoje, à luz da Escritura Sagrada, eu quero falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós que cremos na Santíssima Trindade, sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coigual e coeterno com Deus Pai e com Deus Filho. Ele não é apenas uma força, uma influência, um tipo de poder, como algumas religiões creem que o Espírito Santo é apenas uma força. Nós cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Nós percebemos através da Escritura que o Espírito Santo ele é eterno, conforme Hebreus 9, versículo 14. Nós percebemos na Escritura que o Espírito Santo ele é onipotente, conforme Romanos 15, 19. Ele é onisciente, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E ele é onipresente, conforme está escrito nos Salmos de número 139, versos 7 e 8. Nós sabemos também que os atributos de Deus, como eternidade, onipotência, onisciência e onipresença, são atributos que só Deus tem. A gente chama de atributos incomunicáveis. São aqueles atributos que só Deus tem. E se o Espírito Santo tem esses atributos, então, logo o Espírito Santo é Deus. Existem outros atributos que Deus tem e Ele compartilha com a gente. O amor, por exemplo, a gente consegue amar. Mas ninguém é eterno, ninguém é onipotente, ninguém é onisciente. E ninguém é onipresente a não ser Deus. E nós temos no Antigo Testamento algumas ações, muitas ações, mas eu separei algumas delas aqui, quando o Espírito Santo age através de pessoas. A gente vê o Espírito Santo agindo de Gênesis, desde a criação até o Apocalipse. Ele está agindo o tempo todo na Bíblia, mas eu quero falar da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E quem sabe a gente possa, depois desse culto, buscar mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, algumas ações do Espírito Santo no Antigo Testamento através de pessoas. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Aqui é o profeta Samuel profetizando para o Saul, que seria rei de Israel. E ele está dizendo que o Espírito do Senhor se apoderará de Saul, e ele seria um novo homem. Então, nós já percebemos que o Espírito Santo, ele transforma a pessoa. Ele nos transforma em uma nova pessoa, em uma nova criatura,
E isso está acontecendo, é uma promessa aqui do Samuel, nessa profecia, do que iria acontecer com Saul. Ele se tornaria um outro homem. É o poder de transformação do Espírito Santo. Depois nós temos 1 Samuel, capítulo 5, verso 6. E aqui já aparece o Saul, cheio do Espírito Santo. Olha só, diz assim, 1 Samuel, capítulo 11. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul, que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Eu gosto dessa frase, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu amo essa frase, porque depois que o Espírito Santo se apodera de alguém, depois que ele enche alguém, então a obra de Deus será feita conforme a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo. Aqui, o Espírito Santo está preparando o Saul para uma batalha. O povo de Deus está sendo afrontado, eles estão chorando, sendo afrontados, e quando Saul ele pergunta o que tem o povo que chora, então a resposta vem sobre os homens de Jabes. E aí no verso 6, então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, que foi contra os inimigos de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 12, diz assim, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Está falando aqui do Davi, da unção de Davi. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, encheu-no e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Como eu tenho desejo de ver algo assim nos nossos dias. O Espírito Santo enchendo as pessoas. O Espírito Santo usando as pessoas de forma poderosa. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. A gente sabe que depois daqui, o Davi, ele vai servir como guerreiro, ele vence o Golias, ele vence muitas batalhas antes de assumir o trono, mas o Espírito Santo já havia preparado o Davi. Juízes capítulo 15, verso 14, diz assim, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Está falando de Sansão aqui. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo. E as suas armaduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Aonde um homem pode vencer uma batalha contra outros 1000? É impossível. Mas o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, por isso ele conseguiu vencer os inimigos de Israel. E aqui a gente fala sobre os filisteus. Voltando um pouco para
o nosso tempo, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está em João capítulo 16, versículo de número 8. O Espírito Santo regenera, transforma o crente em uma nova criatura, isso é papel do Espírito Santo, é o que nós chamamos de novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo, como está em João capítulo 3, versículo 7, quando Nicodemos vai visitar Jesus, e Jesus diz isso para Nicodemos. Sem a presença do Espírito Santo, não há nada de novo no coração do homem. O homem regenerado precisa ter o Espírito Santo na vida. Senão, não há mudança, não há nada de novo, e não há nada que você possa fazer na direção de Deus sem ter o Espírito Santo. Ele é quem nos guia, ele é quem nos dirige, ele, como diz Jesus, ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. João 14, 6. Ele é o nosso intercessor. Romanos 8, 26. Ele nos santifica. Segundo aos Tessalonicenses 2, 13. Ele nos dá alegria. Romanos 14, 7. Ele dá testemunho da nossa filiação a Deus. Romanos 8, 16. Ele nos conduz à imagem de Cristo, como está em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Feito essa pequena introdução, eu quero deixar algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira delas é algumas evidências do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu quero mostrar as evidências do Espírito Santo na vida das pessoas. E eu quero citar umas 4 ou 5 evidências. A primeira delas é que um crente, um cristão, se é crente, se é cristão verdadeiro, tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, uma das evidências é que ele prega o Evangelho. Quem tem o Espírito Santo, prega o Evangelho. A evidência, uma das evidências do Espírito Santo na nossa vida é que nós pregamos o Evangelho. Você não precisa estar aqui em cima para pregar o Evangelho. Você pode pregar para o seu vizinho. Então, uma das evidências é pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 2, verso 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aqui está o Pedro, no dia de Pentecostes. É difícil falar do Espírito Santo sem falar de Atos 2, né? E aqui está Pedro, depois da descida do Espírito Santo. Aquelas pessoas falando em outras línguas e cada um entendendo o que o outro falava. E aí aquelas pessoas incrédulas começaram a criticar, dizendo que aquele pessoal estava embriagado, mas na verdade eles tinham recebido ali o Espírito Santo. E aí o Pedro, ele se levanta, cheio do Espírito Santo, e ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa dizendo: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. E aí ele começa a discorrer acerca da profecia de Joel sobre a descida do Espírito Santo. E aí o Pedro, ele vai chegar em Jesus, na morte de Jesus, e ele prega o Evangelho, e muitas vidas são convertidas ao Senhor ali.
Então, uma das evidências é que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela prega o Evangelho. Segunda evidência, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela deve ter ousadia e coragem para pregar. Às vezes a gente tem que ter ousadia e coragem, dependendo aonde nós estamos, dependendo na frente de quem nós estamos, o ambiente que nós estamos, nós precisamos de ousadia e coragem para pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 4, do verso 1 ao 10, tem um relato muito interessante sobre ousadia e sobre coragem. Diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, os apóstolos estão pregando o Evangelho, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus estão, na verdade, com ciúme e com inveja. E o pessoal está crendo e as conversões estão acontecendo. 5.000 pessoas creram naquela pregação. Só que no verso 5 diz assim: E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. A gente percebe que o Anás e o Caifás ainda eram vivos aqui, né? Eles são de tempos atrás, quando Jesus foi preso. Jesus esteve no Sinédrio com esses caras. Ele esteve, na verdade, na casa de Anás e Caifás. E aqui eles estão vivos e ainda estão perseguindo os apóstolos de Jesus. E aí no verso 6, diz assim: E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, em quem o nome de Jesus Cristo Nazareno, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então havia tido ali uma cura, um homem foi curado e eles são questionados, e agora o Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de ousadia, ele se levanta e diz: olha, isso que aconteceu aqui, aos olhos de vocês, foi no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E ele diz ainda, com muita coragem: aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Vocês crucificaram, eles estão sendo ameaçados de apanhar, de serem presos. E aí o Pedro, ele fala: olha, vocês crucificaram o Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é em nome deste que esse homem está são diante de vocês. Então, segunda evidência que eu deixo: ousadia e coragem para pregar. Atos 4, 31. E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não tem como ter o Espírito Santo na vida, ser cheio do Espírito Santo e não pregar o Evangelho e não pregar a palavra de Deus. Terceira evidência. Eu estou falando de algumas evidências de quem tem o Espírito Santo na vida. Terceira evidência, abandonar a avareza e aprender a repartir. Abandonar a avareza e aprender a repartir. Nós estamos num tempo em que tudo é para nós, em que tudo é para mim. Então eu faço qualquer esforço para conseguir algo que seja para mim. Eu faço qualquer esforço para conseguir algo que seja para a minha família, que vá ficar ali entre os meus familiares. Então, eu redobro o esforço, eu trabalho mais, eu corro atrás, eu busco, eu invisto por algo que seja para mim. Então, tudo é para mim, então eu busco conquistas e eu busco coisas financeiras e coisas materiais, mas é tudo para mim. Eu não sei repartir com alguém, eu não aplico o mesmo esforço se for para ajudar alguém, se for em favor de outra pessoa. Então, nós vivemos um tempo em que a gente quer tudo para nós. E nós estamos aprendendo aqui que isso é avareza. E que nós temos que aprender a repartir. Quem trabalha aqui, quem é empregado, até mesmo quem é patrão, você faria, por exemplo, hora extra para ajudar alguém? Alguma vez alguém já pensou, puxa, aquele irmão está tão necessitado, eu vou fazer hora extra para ajudar aquela pessoa. Quem faz isso? Quem que se dispõe a fazer isso? Ou qual o patrão que fala, não, hoje eu vou pagar hora extra para os meus funcionários, eles vão produzir mais, porque eu preciso compartilhar, porque eu preciso dividir, eu preciso gerar um pouco mais, porque eu quero ajudar alguém. Difícil, né? Mas se é para nós, então a gente faz. Então, terceira evidência, abandonar a avareza e aprender a repartir. Aprender a dividir. A gente só quer multiplicar, né? Outro dia eu preguei aqui sobre isso, né? Falando sobre avareza. E aí eu usei divisão, a soma, a multiplicação e a adição. Ou melhor, a adição, eu já disse, a divisão, multiplicação, subtração e adição. Eu usei para falar sobre avareza, porque a gente quer só multiplicar na nossa vida, mas não quer dividir com ninguém. E Atos capítulo 4, verso 32, tem uma lição preciosa sobre isso, da igreja primitiva, que diz assim, Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. É assim que Jesus nos salvou para ser. Com Ele. Um só corpo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Olha o coração como mudou. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois,
Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não tinha ninguém necessitado, porque todo mundo era assistido. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. A avareza foi embora e eles aprenderam a repartir, eles aprenderam a dividir depois de ter o Espírito Santo na vida. Verso 35, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, se você tem o Espírito Santo, esse fruto deve ser abundante na sua vida. Esse fruto deve ser abundante na vida daquele que tem o Espírito Santo. Nós devemos ter o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso deve ser algo evidente na nossa vida, se nós temos o Espírito Santo. Existem evidências do Espírito Santo na sua vida? Existem evidências do Espírito Santo na sua vida? O seu esposo vê o Espírito Santo em você? Ele percebe alguma evidência do Espírito Santo na sua vida? O seu marido, a sua esposa, o seu filho percebe alguma evidência do Espírito Santo na sua vida? O seu pai, a sua mãe percebe alguma evidência do Espírito Santo na sua vida? Na sua casa, enquanto você está com a sua família, no seu lar, é possível perceber em alguém na sua casa evidências do Espírito Santo? Nós temos essas evidências que podem ser vistas e percebidas por aqueles que convivem com a gente? Será se lá no trabalho alguém já notou que existem evidências do Espírito Santo na sua vida e na minha vida? Porque se isso não é evidente, então nós temos que nos preocupar. Então alguma coisa está errado com a nossa fé, com o nosso jeito de conduzir a nossa vida cristã. Porque são evidências que nós não precisamos falar, que nós não precisamos mostrar, elas aparecem naturalmente quando temos o Espírito Santo na vida. Amém, meus irmãos? Então essas são algumas das evidências que uma pessoa que tem o Espírito Santo deve ter na vida. Segunda lição que eu quero deixar é sobre a sede pelo Espírito Santo. A sede pelo Espírito deve ser traduzida em busca. A sede pelo Espírito deve ser traduzida em busca. Porque muitos dizem que têm sede do Espírito Santo. No Salmos 42, verso 1 e 2, diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Isso aqui é um salmo do Davi. Possivelmente o Davi estava fugindo de Absalão, que era o seu próprio filho.
E o Davi, ele escreve: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de Deus. Certa vez o pastor César pregou aqui, e ele falou sobre esse versículo. E na ocasião eu lembro que ele disse que a serva, né, esse animal aqui que o salmista usa para ilustrar, o servo, a corça, né, tem versão que está a corça, é um animal que vive nos morros e aí ele precisa descer para tomar água, e ele enxerga lá de cima o riacho, a água correndo ali, fresquinha, e ele está com sede. Mas ele não pode descer porque o predador está lá embaixo. Lá está o leão, lá está a onça, e ele não pode descer para tomar água. Só que chega um certo momento que a sede vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. Chega um ponto que aquele animal, ele precisa descer. Ele não tem outra escolha, ou ele morre de sede, ou ele desce para tomar água, arriscando a sua própria vida, porque os predadores estão lá. Então ele arrisca a própria vida e ele desce para saciar a sua sede. Por isso eu digo que se nós temos sede pelo Espírito, essa sede deve ser traduzida em busca. Senão não é sede, é só uma palavra que a gente solta nas rodinhas depois do culto, ou até mesmo nas pregações. Eu tenho sede de Deus, eu tenho sede do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, mas eu não busco. Que sede é essa? Que não se traduz em busca. O servo, uma hora ele desce, uma hora ele arrisca a sua própria vida, mas ele precisa beber dessa água. Em Lucas, capítulo 11, verso 9, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Jesus está dizendo que o Espírito Santo está disponível e nós precisamos pedir. Nós precisamos bater na porta da misericórdia até que o Espírito Santo venha e encha a nossa vida. O Espírito Santo, ele tem dons para dar. Nós não buscamos mais os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 31. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha a buscar os dons do Espírito Santo, mas nós, parece que a gente nem crê mais que existe dom. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês aqui. Quem aqui gostaria, se já não é, quem aqui gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Quem gostaria? A maioria. Quem gostaria de presenciar um derramamento do Espírito Santo na igreja? Quem gostaria? A maioria. Quem gostaria de ser usado para fazer as obras de Deus por intermédio do Espírito Santo? Quem gostaria? A maioria de nós. A maioria de nós. Agora eu pergunto, qual é a tua busca? Qual é a tua busca? Você tem buscado para ser cheio do Espírito Santo?
Você tem buscado para presenciar na igreja um derramamento sobrenatural do Espírito? Você tem buscado? Qual é a tua busca? Eu gostaria de realizar as obras de Deus por intermédio do Espírito Santo, como esses apóstolos aqui que nós lemos. Quem não gostaria? Quem não gostaria? Que crente em sã consciência não gostaria de viver essas coisas? Mas qual é a tua busca? Qual é a minha busca? Porque a sede pelo Espírito deve ser traduzida em busca. Amém? E, caminhando para o fim, já são 9h10, nós estamos nos contentando com a falta da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou nós estamos nos contentando com a pouca ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou não tem evidência nenhuma que Ele está na nossa vida, que Ele está nos usando, ou de vez em quando, num relance, aparece alguma evidência, mas muito pouco, e a gente está se contentando com isso. Nós estamos esquecendo o valor que o Espírito Santo tem na caminhada do crente. Porque foi Jesus que disse, mas eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo. E nós vemos o Espírito Santo trabalhando na igreja, espalhando o Evangelho na igreja primitiva, e milhares de almas se convertendo a Cristo. Eu quero dizer a vocês essa noite e encorajá-los a buscar mais o Espírito Santo, a traduzir essa sede, esse desejo em busca, porque a menos que a gente busque, nós nunca conseguiremos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos consagrar mais, nós precisamos meditar na Escritura, nós precisamos ler incansavelmente a Bíblia, nós precisamos jejuar, nós precisamos, assim como aquela corça, ela arrisca a própria vida para ir em busca da água, enfrentando os predadores. Nós temos que enfrentar todas as dificuldades, todas as batalhas que nós temos na vida, mas nós não podemos deixar de buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ainda batiza. Eu estava ouvindo uma pregação, não lembro o nome do pastor, mas ele dizia, olha, no meu tempo, na época que eu me converti, era comum, quando tinha batismo na igreja, as pessoas desciam as águas, e era comum a pessoa ser batizada no Espírito Santo ali mesmo. Eu vi várias pessoas, ao sair da água, falar em línguas, ser cheios do Espírito Santo. E ele diz que isso era algo comum, acontecia em quase todo batismo. Quando não acontecia, aquela pessoa que era batizada, o próximo passo de fé dela era ser batizada pelo Espírito Santo. Ela saía daquele batismo e ela ficava preocupada, e agora eu quero receber o Espírito Santo, como que eu faço? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, como que eu faço? E essa pessoa começava a buscar. O Espírito Santo, ele ainda batiza. O Espírito Santo ainda usa. O Espírito Santo ainda convence. O Espírito Santo ainda cura. O Espírito Santo ainda liberta, o Espírito Santo ainda transforma, o Espírito Santo ainda aviva, o Espírito Santo ainda revela. Mas nós precisamos buscar. Ele continua atuando no meio do povo de Deus. Eu quero viver um tempo aonde o Espírito Santo estará agindo e atuando mais na igreja, através da vida de vocês aí,
através da minha vida. Eu quero ver, eu quero viver esse tempo. Eu peço a Deus nas minhas orações que o Espírito Santo venha inundar esta igreja, inundar esses irmãos, usar cada um, distribuir os dons que Ele tem para dar à igreja. E a Bíblia diz que Ele dá a quem Ele quer, e esses dons servem para a edificação da igreja. E eu quero ver ainda no meu tempo esses dons sendo usados para a glória de Deus na igreja. Eu quero ver pessoas cheias do Espírito Santo, trazendo revelação, trazendo profecia, curando enfermos, libertando os cativos. Eu quero ver pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo. Eu quero ver o Espírito Santo convencendo pecadores através da pregação do Evangelho. Eu quero ver o Espírito Santo transformando vidas. Eu quero ver o Espírito Santo avivando pessoas que estão mornas e estão frias na fé. Eu quero ainda viver esse tempo, e eu peço a Deus que me permita viver e ver o agir do Espírito Santo na igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Silêncio.